Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa paz possa estar envolvendo teu coração, toda a sua família, bem? A gente está dando continuidade então no nosso estudo sobre o livro de Gênesis, e a gente falou na semana passada, né, sobre a Torre de Babel, falamos um pouco sobre a história de Noé, a criação, né? Vimos lá que teve um período da criação no capítulo 1, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, houve a queda de Satanás, e depois no capítulo 2 tem a criação do homem, né? Aí dá mais ou menos 4004 a.C. Sempre que a gente vai falar de data, de cronologia, a gente vai falar mais ou menos, né? Porque tem como dizer exatamente. Quem falar exatamente está sendo narcisista, né? E então, hoje, daí para frente, eu queria falar, a gente vai falar sobre a história de Abraão, sobre a viagem que ele fez, a história com Ló, e vamos ver se dá para a gente, talvez não finalize hoje o livro de Gênesis, a gente tenha mais uma aula sobre o livro de Gênesis, tá bom? Para dar para a gente explicar assim bem devagar, para ficar de uma forma assim bem esclarecida e também simples, né, de a gente entender, e a gente também interagindo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma pergunta, a gente vai tentando tirar, tá bom? Eu fiz até, eu desenhei uns mapinhas aqui, e aí ao longo da aula eu vou mostrar para vocês, né? Então vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, no capítulo 6, a história de Abraão, ela vai avançar um pouquinho. Na semana passada a gente falou sobre a história de Caim, né? Que Caim, depois que ele saiu do Éden, ele foi para Nod, né? Então ele subiu um pouquinho, né? Eu fiz um mapinha aqui, ó. Na internet você vai ver invertido, né? Eu acho. Mas só para vocês entenderem melhor, aqui, né? É o mar Mediterrâneo, né? Mar Vermelho. Essa parte aqui do meio, como é que chamava? Onde ficava Canaã? Onde ficava Canaã? Nessa parte aqui, tá? Aqui o rio Eufrates e o rio Nilo. Então o Éden era aqui entre o Eufrates e o Nilo. Então o Caim, ele saiu daqui, né? Saiu daqui de baixo, entre o rio Nilo e o rio Eufrates. Ele foi mais para cima um pouco, a cidade de Nod, né? Lá já tinha uma cidade edificada, né? Quando ele chegou lá, já existia uma cidade quando Caim foi para Nod. Diz que lá ele conheceu a sua esposa, mas lembra que quando a gente falava conhecer, naquele contexto ali, era que teve relações com ela, né? Não é que ele chegou lá e conheceu, muito prazer, meu nome é Caim, não foi isso, né? Ele já foi para lá com ela. Na minha Bíblia, fala que Canaã. Tem um mapa aí? Tem. Isso, né? No final da Bíblia Tem o mapa de Siquém, Marrom, Jerusalém, Hebron. Então marca essa página aí. Porque quando eu for falando aqui, você vai olhando, ok? Então vamos ler lá em Gênesis no capítulo 6. Gênesis capítulo 6 tem uma situação interessante, né? Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem já ouviu essa história? Os filhos de Deus e os filhos dos homens. E aí no verso 4 diz assim, ó. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus
se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os nefilins habitavam sobre a terra. Esses homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. E aí na continuação aqui, nesse capítulo, vai falar por que Deus destruiu a terra, qual o motivo que Deus destruiu a terra, deixou... Desobediência por causa da... Não, essa aqui ainda não está em Sodoma e Gomorra ainda. Essa aqui é antes de Noé. Antes de Noé. Cheia de pecado, né? Hã? A terra estava cheia de pecado. Estava cheia de pecado. Tá, exatamente. Mas aqui diz o motivo, a corrupção da humanidade. Então, Yahvé viu a maldade do homem era grande sobre a terra, verso 5. E que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Yahvé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e afligiu-se o seu coração. E disse Yahvé: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Então ele destruiu todos os animais, todos os homens, mas Noé encontrou graça aos olhos de Yahvé. Então ele vai... Aí vai começar a história depois da arca, né? Mas há um caso interessante aqui, né? Que ali tinham os nefilins, né? Quem eram os nefilins? Quem quer se arriscar? Aí. Que diz aqui que os filhos de Deus conheceram. O que naquele contexto era conhecer? Era muito prazer, meu nome é Nefilim? Não. Era ter relações com... Então, esses chamados filhos de Deus, eles tiveram relações com as filhas dos homens, né? Já ouviram muito essa história, né? E alguns acreditam que esses eram anjos, né? E alguns acreditam que até dali isso que surgiram os demônios, né? Os filhos dos anjos com essas mulheres foram os demônios. Mas isso é tudo baboseira, tá? É tudo... Quando Noé... Lorota. Quando Sim. Noé não. Lá na frente, quando Jó... Foi apresentado, vamos dizer assim, apresentado assim, vítima, ele falou que os filhos de Deus, os filhos dos anjos, estavam com Deus naquele momento, e aí para entender que os filhos de Deus são anjos. Mas eu lembro que enquanto de Jó, né? Que aí Satanás... mas não... sim. Não, os filhos de Deus ali não são esses filhos de Deus aqui, esses que foram chamados filhos de Deus, né? Na verdade, irmãos, não são anjos ali, né? Essa história de dizer que Nefilim é anjo, isso daí é história, conversa fiada, tá? Porque se você for ver lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 30, diz que os anjos, eles não se casam e não se dão em casamento. Então o anjo não pode ter filho não pode ter tido filho com as filhas dos homens, né? E o casamento naquela época o conhecer era a mesma coisa que casar, né? Porque casamento naquele contexto ali não era ir no cartório e registrar lá e fazer no papel. Isso aí não existia na época. Então, quando eles tinham relações entre si, era de fato o casamento. Então, eles se casaram com as filhas, chamadas filhas dos homens. Ali no início ali era tudo irmã ou prima, não adianta. Não tinha para onde correr, né? Depois, lá na frente, vai ser proibido. Mas nessa época ainda não tinha nenhum prejuízo para a saúde e não era nenhum pecado, não era nenhum crime, né? Mas na frente, depois,
aí sim a população já... Porque quando Deus fez Adão e Eva, ele disse, crescer e multiplicar. Depois, lá na frente, aí as pessoas já não poderiam, né? Na lei, aqui não existia a lei de Moisés ainda. Mas nessa época ainda era muito comum, ainda era normal. Inclusive até Abraão casou com a sua irmã, né? Pois é. Porque Sara era irmã de Abraão, né? Era filha do mesmo pai. Tanto quando ele chegou no local, naquela época, o que acontecia? O cara achava uma mulher muito bonita, o cara mais poderoso, né? Mas se fosse o rei, né? Se fosse o rei, e se ele gostasse daquela mulher ali, ela fosse casada, ele matava o cara e ficava com a mulher dele. Então Abraão falou, ó, essa aqui é minha irmã. Exatamente. Então ele não mentiu totalmente, né? Porque Sara era a irmã dele, né? Mas ele não disse que era casado com ela. Esse caso é sobre as irmãs, as duas irmãs embriagaram ele. Isso foi... Isso aí Isso foi a filha de Ló. Isso foi a filha de Ló, né? Não, as duas que embriagaram o pai foi Ló, né? Foi as filhas de Ló. Então vamos lá, vamos chegar lá. A gente Ló não nasceu ainda aqui, tá? Nem Abraão. Aqui só para a gente dar uma parte aqui nos Nefilins, né? O que aconteceu é que Deus, quando lá em Gênesis 3,15, quando a gente falou sobre aquela profecia de que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, então quando Abel nasceu, Eva pensou assim, esse homem aí, esse que vai pisar na cabeça da serpente, que foi usada por Satanás, né? Mas aí Caim matou Abel, né? Então não foi Abel. Mas quando nasceu Sete, era o substituto de Abel. Então ele era olhado como esse que cumpriria a profecia, Sete também. E Deus manteve uma linhagem de Sete. E da descendência de Sete, eles eram chamados de filhos de Deus. Então esses filhos de Deus, eles eram da linhagem de Sete. E um dos filhos de Adão e Eva, né? E os filhos de Caim eram os filhos dos homens. Era de onde vieram a maldade, vieram dos filhos da descendência de Caim, né? Porque Caim já era mau, né? Mas os filhos de Caim eram piores ainda. Eram piores do que... Cão foi, né, filho de Noé. Então, de Caim aparece, da descendência desse aparece Lameque, né? Lameque é o que fala assim, matei um homem por me ferir. Uma criança a criança pisou no pé dele e ele matou. Ele disse, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Então, para você ver como era a descendência dele, né? Então, essa mistura não deu certo, porque a mistura da descendência de Sem com a mistura de Caim, eles nasceram homens muito violentos e Deus decidiu acabar com todo mundo, né? Acabar com o universo. Deus decidiu acabar com o homem, com o universo. E aí, na época de Noé, né? Aí ele manda Noé fazer o quê? Construir a arca, né? Um abraço para Sônia Regina, que foi minha chefe lá na Caixa Econômica em 2003. Tá passando por aqui. Um abraço. Uma grande satisfação, uma pessoa de muita consideração. Ela mora longe, ela mora lá em Barra de São João. Ele está falando pelo Facebook. Desculpa. Então, vamos voltar um pouquinho, né?
o homem nasceu no capítulo 2, tá? Aí no capítulo 2 está mais ou menos 4.004 anos antes de Cristo, tá? Lógico, quando a gente antes de Cristo vai passando o tempo, a data vai diminuindo, né? Porque vai chegando mais perto de Cristo, né? E então, da criação do homem, do capítulo 2, até a Arca de Noé, existe 1.656 anos, né, de história. Então, por isso tem muita coisa que não fica tão clara, porque tem muito tempo dentro de poucos capítulos, né? Aqui já vai, no capítulo 6, já vai começar a falar. Então, tem nesse período aí de 1.656 anos. Então, no período que a gente chama pré-diluviano, que é esse período da criação do homem até o dilúvio, a gente chama o período pré-diluviano. Nesse período, alguém lembra de algum fato de idolatria? A Torre de Babel não, né? Não, a Torre de Babel foi depois. Idolatria nesse período não houve nenhuma idolatria. Então a idolatria ela começou depois, né? Então o que aconteceu? Veio o dilúvio, né? Aí a história de Noé a gente já deu uma pincelada, né, na semana passada. A gente falou que Noé ele saiu, ele foi parar. Vou voltar para o mapinha aqui. Quando inundou tudo, esse é um mapinha daqui da Palestina, tá? Mar Mediterrâneo. Quando encheu tudo, o Noé foi parar lá em cima, né? Ele estava aqui perto de Hebron, né? Aí ele foi parar lá em cima, lá perto de Arã aqui. Depois, quando baixa, ele tem que voltar para cá. Eu fiz 2 mapinhas aqui, depois a gente vai compartilhando aqui. Aproveitei ontem e fiz em casa para facilitar, né? Mostrar para vocês. Mas até o capítulo 10, tem 100 anos depois do dilúvio, 100 anos, aí começa a surgir a idolatria no mundo com um homem chamado Nimrod, né? Lembra que domingo a gente falou um pouquinho sobre Nimrod, né? Porque Nimrod, o texto diz que ele era um homem muito poderoso e ele, inclusive, aí já na tradição, não escrito bíblico, né? Mas na tradição judaica, diz que ele foi o primeiro homem a domar o cavalo. Inclusive, quando ele morreu, fizeram a estátua dele sentado no cavalo e começaram a adorar a estátua. Aí começou a idolatria, né? Então Nimrod que foi o líder da Babilônia e construiu umas 2 cidades também. Acompanha comigo em Gênesis 10, no verso 7. Posso ler? Pode, então vai. Estes foram os filhos de Custo: Sebá, Avilá, Regna, Sabataca, filho de Regnar, Sabá, Dadã. Cuxi gerou Nimrod, que foi o primeiro potentado sobre a terra, o primeiro poderoso, né? Primeiro imperador sobre a terra. Foi um homem valente, caçador diante do Senhor, diante de Yahvé. É por isso que se diz como Nimrod, valente, caçador diante de Yahvé. Os sustentáculos do seu império foram Babel, Araque, Acade e Calene, cidades que estão todas na terra de Sinar.
Ele então fundou 4 cidades, né? E Babel foi apenas uma delas, né? Babel, onde ele fez a torre, né? E depois foi chamado de Babilônia, né? Dessa terra saiu Assur, que construiu Nínive. Então Nínive é a grande capital, futuramente a capital da Síria, da Assíria, né? É uma cidade muito poderosa, né? Então foi ele que foi para lá e dali do seu império que saiu o líder. E recém entre Nínive e Cali, a grande cidade. Bom, e daí vai. Então Nimrod foi esse primeiro homem poderoso, né? Edificou todas essas cidades. A Bíblia fala que ele conquistou a cidade de Babilônia e de Nínive, né? A arqueologia, ela encontrou esfinges, né? Encontrou desenhos com ele montado no cavalo, né? A arqueologia aí já se pode comprovar a existência, né? A existência dele. Então, quando ele morreu, como eu disse, eles começaram a adorá-lo. Então, a idolatria surgiu aí, né? O Nimrod. E Noé vivia onde? Vivia em Babel. Quando Nimrod fundou Babel, e Noé vivia ali em Babel. E com o dilúvio, ele vai parar lá lá em cima, em Nínive. Nínive já fora de Canaã. Noé estava ali em Babel, onde Nimrod fundou. E o dilúvio levou a arca, né? Levou a arca lá para Nínive. Depois ele vai ter que voltar para Babel. Cerca de 800 quilômetros a arca se deslocou, né? Bom dia também, Simone. Depois a gente viu a história que Noé amaldiçoou seu filho, né? Noé amaldiçoou seu filho Cão, né? Porque ele entrou na tenda, viu ele nu e embriagado, né? Então ele vai amaldiçoar uma coisa que era terrível para um filho ser amaldiçoado pelo pai, né? E aí ele amaldiçoa. Aí surge aquela história, né? De que Cão foi amaldiçoado, ficou preto, né? Foi para a África. Tremendo preconceito, tremendo racismo, né? A descendência dele era branca, descendência de Cão, né? E alguns dizem que Cão tinha uma tendência homossexual, mas também é preconceito também, né? Mas aí o pessoal inventa cada história, né? Pois é. Mas isso são teorias, né? Teorias. E teoria não é doutrina. Teoria então não fica inventando, falando aí de teoria como se fosse doutrina. Inclusive a teoria da evolução, ela é uma teoria. Uma teoria. Ok? Então depois desse período, alguma pergunta até aí? Porque eu estou andando rápido porque tem o livro de Gênesis é grande, né? Tem bastante história. Fala, Beth. Beth está quieta hoje, tem alguma coisa. Vamos lá, vamos prosseguir então. Tá, né? Então, depois vem um período chamado período patriarcal. Okay? Então, depois da arca, até que a arca aí está 2000 anos antes de Cristo, tá? Então o período patriarcal vai do ano 2000 antes de Cristo até o ano 1700 antes de Cristo, ok? Lá tá, é o período que vai de Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50, tá? Então eu quero falar um pouco dessa história de Abraão e acaba na história de José. A sua é de estudo, né? Porque na minha não tem uns anos assim, não.
Não, na minha também não. Não, essa é de estudo, realmente é uma das melhores Bíblias de estudo, a Bíblia de Jerusalém, né? Ela tem aqui embaixo, tem vários estudos, né? E a concordância bíblica, a Bíblia explica a Bíblia, né? Mas para você... É mais a pesquisa. Mais para você, se você quiser saber sobre uma cronologia, sobre tradições judaicas, aí você tem que pesquisar outros livros, né? Principalmente Flávio Josefo foi o maior historiador judeu, né? Ele viveu na época de Jesus, logo após a época de Jesus, na destruição de Jerusalém no ano 70, né? Depois foi preso pelos romanos, trabalhou com os romanos, né? Mas você tem que pesquisar em outros comentários bíblicos, né? Aí isso é trabalho de séculos e séculos, né? Dos grandes teólogos aí, da arqueologia e tudo mais, né? Aí a gente tem uma coleção ali em cima do Champlin, né? E tem muita coisa boa. E aqui a Bíblia de Jerusalém também é uma grande ferramenta, tá ok? Eu tenho depois também os livros em PDF, quem depois quiser, posso disponibilizar. Já disponibilizei algumas vezes aí, posso depois disponibilizar de novo. Tá. Flávio José, eu quero conhecer por história. Flávio José foi a história dos judeus, né? E outras. Aqui na minha só Samuel Schultz. 30 anos após a geração de fulano, ciclano. Sim, da genealogia. Só fala assim, 30 anos depois. Esse período aí realmente foi através de pesquisa, né? Do ano 2000 até 1700 a.C. é o período chamado patriarcal. Esse nome vai ser dado depois pelos teólogos, né? O período patriarcal. Por que era chamado período patriarcal? O que significava a palavra patriarca? O patriarca era o cabeça da família. Ou cabeça da tribo. Por quê? Como que era a liderança naquela época? Não tinha ainda, não tinha monarquia, não tinha, as tribos também se formavam assim. Tinha uma família mais forte e as outras famílias mais fracas, menores, que não tinham como se proteger sozinhos, se sustentar, elas fixavam sua moradia próximo às famílias mais poderosas. Então ali as famílias estavam em volta da família mais poderosa, como a de Abraão. Então o cabeça daquela família acabava sendo o cabeça das famílias ali em torno. Não existe, né? A rainha Elizabeth, ela era uma patriarca. Ela é a rainha, né? É uma monarquia. Por exemplo, a história de Israel, aqui Israel não existiu ainda, mas aqui na história bíblica vai ter um período que é patriarcal, que naturalmente o cabeça da família se tornava o líder. Vai chegar uma época que os líderes vão ser os juízes, vão ser escolhidos. Depois, o que o povo de Israel vai começar a pedir? Um rei. Até aqui não tinha rei ainda. Aí eles pediram um rei, queremos, porque as nações em volta já tinham um rei e Israel não tinha. Então aqui não existe monarquia ainda. Aqui a liderança nessa época era liderança patriarcal. O cabeça da família era o homem, né? Ele era o líder, o cabeça da família e o sacerdote. Daí a pessoa hoje quer falar que o homem é o cabeça da família, o sacerdote, vem daí, né? Ok? Então, esse período patriarcal começa com Abraão. Abraão é o grande patriarca, né? Ele, na verdade, ele é o cabeça de uma nação, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Farei de ti uma grande nação.
e acaba, o último patriarca foi José. José do Egito, né? Então, Abraão, vamos conhecer um pouco da história de Abraão? Conhecer não, você já conhece um pouco, vamos lembrar mais um pouco, aprofundar mais um pouco, porque tem coisas que, olha só, ontem eu descobri ontem. Então, Abraão, vamos conhecer um pouco mais da sua história, da genealogia de Abraão. Aí, olha o quadrinho que eu fiz ontem, ó. Eu fiz um quadrinho aqui, ó, da genealogia de Abraão, ó. Acho que eu tenho isso aí. Você deve ter em algum lugar aí, né? Então, olha só, Abraão, ele teve quantas esposas? Duas? Não, a Bíblia conta Duas? Sarai é outra. É, quem dá mais? Não, eu esqueci só duas. Quantas esposas Abraão teve? 3. 3? Quem dá mais? Caramba, que eu vi a história de Abraão. Não teve muitas. Muitas? Ali já saiu muitas, então. Abraão teve três mulheres. Uma era a esposa, né? Eu falei errado, né? Foram 3 mulheres. Mas Sara, ele casou com Sara, né? Mas aí vocês lembram a história, né? Deus falou para ele: você será pai de uma nação. Aí a esposa dele era estéril. E agora? Aí Sara tinha uma escrava. Aí falou: toma minha escrava, vai lá. Aí Abraão obedece, facinho, né? Obedece ele. Abraão vai, tem um filho com Agar, e de Agar nasceu. Não, ele ainda resistiu, que ele não queria. Aonde está que ele resistiu? Ele não queria, não, é a Sara que ficou. Mas aonde está anotado? De onde você tirou que ele resistiu? Passou, eu vi o Record, né? Na Record. Mas se não for tirado pela Bíblia, ele não faz nada. Bom, tá bom. Vocês podem tirar dúvida aqui usando o conhecimento da novela da Record, tá bom? Mas a nossa base vai ser a Escritura Sagrada e mesmo na Bíblia ele não foi logo que ela falou e ele foi logo aceitando de primeira, não. Ele ainda mandou ela esperar um pouco. Ele tinha fé que um dia ele conseguia ter o filho dela. Bom. Eles mudam muito. Na televisão eles mudam muito. Então vamos seguindo aqui. Então de Agar, que era escrava, nasceu Ismael, né? E de Ismael vão vir os árabes. Ok? Ele também casou com Quetura. Quetura. E de Sara depois nasceu quem? Nossa, é o filho dele, Isaac. Então, Abraão quis, na verdade, Sara quis dar ajudinha para Deus, né? Para cumprir a promessa. Nasceu Isaac e Sara tem um filho, Gênesis capítulo 21. Verso 5. Vamos ler a partir do primeiro aqui. E Yahvé visitou Sara como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão lhe deu o nome Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele completou 8 dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todos os que souberem rirão comigo. Então o nome Isaque significa riso, né? O próprio nome dele, né? Então de Isaac teve 2 filhos, né? Isaac tem 2 filhos.
Teve 2 filhos. Qual foram os filhos? Isaac, Jacó, Jacó e Esaú, né? Esaú. Primeiro Esaú, depois Jacó, né? O primeiro. Esaú saiu primeiro Esaú. Segurou no calcanhar do outro. e Jacó saiu agarrado no calcanhar dele, né? Pô, o café já saiu, né? Poxa, mas não, daqui a pouco a gente tá acabando também, meia hora. Nasceram juntinhos, depois separaram, né, irmão? Que coisa engraçada, né? Então Esaú, aí a Bíblia não fala muito sobre Esaú, né? Vai falar mais sobre Isaac. Então Isaac, Jacó vai ter Lia como esposa, né? Lia. Então Lia tinha uma escrava chamada Zilpa. Então grava esses 4 nomes aí, Zilpa. E também depois ele casa com Raquel, né? E Raquel tinha uma escrava chamada Bilá. Então Lia tinha uma escrava chamada Zilpa e Raquel tinha uma escrava chamada Bilá. Então vamos ver o que Jacó fez. De Lia nasceu Rubem, Simeão, vou deixar assim para você. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, para as mulheres não ficarem tristes, que só nasceu homem, até agora nasceu uma mulher, Diná. De Zilpa, que era a escrava de Lia, ela teve Gade e Asser, filhos de Jacó. Então Jacó teve 2 filhas com a escrava de Lia, Gade e Asser. De Bilá, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naftali. E de Raquel, ele teve José e Benjamim. Então são aí, né, os filhos de Jacó. Que esses nomes lembram alguma coisa a vocês? As 12 tribos, né? Dali que partiu a nação de Israel. Muito bem. Então de onde saiu o nome Israel? O nome Israel saiu de... Daquela luta que teve entre eles, né? Não foi ali? Sim. Aí não fala quem foi não, que o Fernando quase um teólogo, né? O Fernando já sabe a história toda. Então, quem virou Israel? Quem virou Israel? Vamos lá. Quem é que virou Israel? Olha, uma das histórias principais, né? Jacó, né? Jacó virou Israel. Estão lembrados agora? Lembraram, né? Jacó teve todos esses filhos aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Teve todos esses filhos. 13 filhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui uma era mulher, não contava, né? Então 12 filhos. Jacó teve 12 filhos. Então... Ué, só conta os nomes? Antigamente era. Então teve 12 filhos homens que formaram depois as 12 tribos, só que José, a tribo foram dos seus filhos, né? E Benjamim também, Benjamim foi o caçula, né? Ok? Então, de Esaú quase não se fala, né? Então esses são os 12 filhos de Israel, ok? Então vamos falar um pouco sobre Abraão, tá bom? Alguma pergunta até aí? Abraão, então vamos lá.
Vamos ler lá em Atos, no capítulo 7. O que está escrito? Atos, no capítulo 7. Quem lembra o que aconteceu em Atos, capítulo 7? Foi o discurso de Estevão, né? Ali que Paulo, ele passou feminino, né? Apóstolo Paulo era do Benjamim, né? Apóstolo Paulo é da tribo de... né? É discurso de discurso Paulo é judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, da cidade de Paulo de Tarso, né? Da Felícia. E então, o Estevão, antes de ser apedrejado, ele fez um resumo da história, né? Então, lá no capítulo 7, no verso 2, ele diz assim: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, ainda na Mesopotâmia, antes que ele se estabelecesse em Harã, e disse: sai da tua terra e da tua parentela. Então, Abraão estava onde, então? Ele falou, Abraão estava onde? Na Mesopotâmia. Vira aí, né? Vamos voltar para o meu mapinha aqui, ó. No mapa, Amar, teu mapa aí, tem o nome, ele segurou aí, né? Então, Abraão, ele sai lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, né? Por que é chamado de Mesopotâmia? Meso significa entre. E Potâmia significa rios. Então ele está entre os rios. Rio Eufrates e o rio Nilo, né? Então, aqui é onde está Ur dos Caldeus. Quando fala Caldeus e Babilônios também, lá na frente, às vezes você lê a história dos Babilônios, aí às vezes está chamando de Caldeus. Os Caldeus são Babilônios, tá? E aqui, onde fica Canaã? Você viu aí onde fica Canaã? Em Jerusalém. Entre Jerusalém e isso. Mar Morto. Hebron. Isso. Aí então, aqui nessa parte de cá, perto do Mar Mediterrâneo, né, do Mar Grande, que chama, lá embaixo tem o Mar Vermelho, né, que faz assim. E então, Abraão, ele vai sair daqui de Ur dos Caldeus. Aí Deus prometeu a ele uma terra prometida. A terra prometida era aqui, Canaã, né? Só que primeiro ele vai para Harã, lá em cima. Então ele foi para Harã. Não, essa história. Isso. Lá em cima, Harã está lá em cima. Não, Harã. Aqui no pé. Babilônica, tem mesmo Harã, aqui, ó. A setinha tá mostrando aí o caminho de. Tá com a seta vermelha aqui mostrando. Esse mapa aqui que eu desenhei, tá aí, é esse mapa aí. Então, vamos ler lá Gênesis no capítulo 11. Gênesis capítulo 11, verso... Quero isso, você se refere ao mapa? O mapa depois eu te dou até um mais bonito que esse aqui. Esse aqui tá mais ou menos, né? Mas eu dou assim. Então Gênesis capítulo 11, vamos ler o verso 27. A descendência de Taré, ou você na tua versão deve ser Terá, né? Taré ou Terá? É Terá. Na minha é Taré. Por que dessa diferença? Alguém pode dizer? Por que tem uma diferença de vogal aqui? Quem pode dar essa explicação? Quem pode dar essa explicação?
Na minha está escrito Taré. É a geração, né? Por que está escrito? Porque aqui na minha Bíblia está escrito Taré e na sua Bíblia está escrito Terá. Será que é algum erro? Pastor, qual é a Na minha função está disso? escrito Terá, na minha está escrito. Mas na minha está escrito Taré. A minha está terá. Terá. Será que a minha está errada? As duas estão certas, sei lá, tem que conhecer As duas estão certas? Tem que conhecer. Hã? Conhecer a cultura do povo. Hã? 70 anos. Porque o texto hebraico, ele não tem vogal, Ah, não tem vogal. ok? O texto hebraico não tem vogal. É que é vogal. Então era o T e o R. Aí só quem estava vivendo na época lá que sabe a pronúncia correta. Então Terá e Taré, tudo a mesma coisa. É a mesma coisa de Jesus e Josué, tem as mesmas consoantes, não tem? É o mesmo nome. Josué é Yeshua também, e Jesus também é o mesmo nome. É o mesmo nome. Só que na época a pessoa sabia a pronúncia, lógico. Mas o tempo foi passando, para não perder a pronúncia, uma família que inventou a vogal, era uma família chamada de maçoretas, ok? Então vai ter diferença aí de tradução, tá? Todos os dois começam com G. Então é o mesmo nome. Então, a descendência de Taré. Eis a descendência de Taré. Vamos lá? Verso 27. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Então ele tinha 3 filhos. Harã gerou Ló. Harã gerou Ló. Então Ló era o que de Abraão? Irmão, sobrinho. Irmão ou sobrinho? Sobrinho. Hã? Olha. Terá gerou Abrão. Abrão gerou Nacor e Harã. E Harã gerou Ló. Então não era sobrinho. Sobrinho? Porque aqui foi. Terá teve 3 filhos. É que eu não fiz a genealogia dele aqui. Abraão, Nacor e Harã. Vocês viram a novela aí, deve ter parecido, né? Os 3. Então, quem gerou Ló foi esse Então, um dos filhos de Terá, que era Harã, era irmão de Abraão. Harã era irmão. Então, Harã teve Ló. Ainda são sobrinhos. Sobrinhos. Então Ló era sobrinho de Abraão. E Terá servia a Deus ou não servia? Eu acho que não, porque vivia na novela. Não, acho que não era não. Não? A família dele não era. Terá servia a Deus ou servia a outros deuses? Era idólatra? Eu acho que servia a outros deuses. Servia a outros deuses? Fala, Beth. Não, fala não. Não, fala o que você acha. Vou falar mais nada. Não servia não. Eu nem assisto. Eu só Então vamos lá. assisti uma vez para nunca mais. Neia, Terá era idólatra ou servia a Eu Deus? acho que é idólatra, porque a família dele Tá. era idólatra. Fala, Neia. Terá servia a Deus ou não? Harã morreu na presença de seu pai Terá. Tá aqui Taré, mas eu vou falar Terá, tá? Em sua terra natal. Ur dos caldeus. O Harã morreu em Ur dos caldeus. Abraão e Nacor se casaram, né? Então Abraão. Não quer dizer que Abraão casou com Naró, não. Eles dois se casaram, tá? A mulher de Abraão chamava Sarai. A mulher de Nacor chamava-se Melca, filha de Harã, que era pai de Melca e de Jéssica. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abraão. Ele o fez sair de Ur dos caldeus para ir para a terra de Canaã. Mas chegados em Harã, ali se estabeleceram. Então, o pai dele ainda estava aqui. No mapa aí, Lamar.
eles saíram de Ur dos Caldeus e foram para Harã. Então aqui ainda, o pai de Abraão ainda estava aqui com ele. Era assim? Era assim, né? O pai de Abraão lá em Harã, o Terá ainda estava vivo. Estava vivo. Esse aí eu vi um pedaço. Ele viveu 205 anos aqui. E... Oi? Ele viveu 205 anos. Viveu 205 anos. Isso, exatamente. Depois morreu em Harã. Então o pai dele morreu aqui. Então, avance um pouquinho comigo. Vamos lá no livro de Josué. Depois do Pentateuco, vem Josué, capítulo 24. Josué 24. Aqui, quer essa aqui? Josué 24, 2. Josué 24. Josué reuniu todos, verso 2. Disse então Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel, além do rio, habitava outrora os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Nacor, e serviam a outros deuses. Ok? Então Josué falou, pô, então o pai de Abraão, ele serviram outros deuses, os deuses dos caldeus, dos babilônicos. Que Baal, Baal é a tradução de Deus, né? Porque Deus não é nome, Deus é um título. Então existiam deuses lá. E o Deus de Israel se chamava Yahvé. Era o verdadeiro Deus e o único, né? Os outros eram falsos deuses. Mas Deus não é nome, que quando a pessoa às vezes vai escrever Deus, bota um tracinho assim para não escrever Deus, também é uma bobeira também. Letra minúscula. Agora, letra maiúscula, letra minúscula é questão da tradução, tá? Então, o que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Talvez por causa da idolatria, né? A maioria diz que por causa disso. Então sai. Aí, só que Abraão saiu, mas levou um sobrinho, né? Desobedeceu aí, porque ele falou, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele leva... Tinha que ir sozinho, né? Tinha que ir sem a parentela, né? Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. E aí de Harã, mapa, de Harã ele vai para Siquém. Aí já está descendo aqui. De Harã, lá em cima ele vem para Siquém, aí já é Canaã, tá? Essa parte toda aqui é Canaã. Aí ele vem para Siquém, que já é a região de Canaã. Vamos voltar para o capítulo 12 de Gênesis. Verso 8. Casa, né? Verso Casa 8. já é de outro... Gênesis 12, 8. Daí passou a montanha a oriente de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste de Ai a leste. Construiu aí um altar a Yahvé e invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento foi para o Negueb. Então de Harã, aqui é no 6, né? Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, do carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. E Yahvé apareceu a Abraão e disse: é a tua posteridade que eu darei esta terra. Verso 7. Abraão construiu ali um altar e Yahvé que lhe aparecera. Então Abraão de Harã, ele vem para Siquém. Aqui em Siquém Deus apareceu para ele e disse que daria essa terra para ele.
De Siquém ele vem para Betel, que Betel significa casa de Deus, né? Ele constrói um altar aqui. Aí, por causa da fome em Canaã, ele vai lá para o Egito, lá embaixo. Agora tem até setinha, ó. Já vem para Azor, vem para aqui. Azor, aí vem para Canaã, depois vai para o Egito. Ele foi para o Egito por causa da fome, né? Foi para fugir do Egito. Aí vem o capítulo 13. Né? O que aconteceu no capítulo 13? Os pastores eles eram ricos, né? Tinha muita coisa, então os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Então Abraão falou para ele: escolhe para onde você quer ir e eu vou para o outro lado. E Ló escolhe ir para do outro lado do Rio Jordão, do lado de cá do Rio Jordão, e ele se estabelece, né, aqui para cima, mais ou menos. Depois ele vai tomando essa terra aqui, vai chegar em Sodoma e Gomorra, né? Capítulo 13. Vamos ler o capítulo 13 aqui, do verso 1. Bom, já vai dar 10 horas, né? Mais um pouco, né? Vamos mais um pouco? Mais 10 minutos? Então vamos lá. Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo que possuía, e Ló com ele, subiu ao Negueb. Então o Negueb já ficou um pouco acima do Egito, né? E Abraão era muito rico de rebanhos de prata e de ouro. Seus acampamentos conduziram-no do Negueb até Betel. Então ele volta para Betel, no lugar onde primeiro armara sua tenda. Entre Betel e Ai, no lugar em que outrora construíram o altar, e lá Abraão invocou o nome de Yahvé. Ló, que acompanhava Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. Aí vai falar aqui que eles brigaram, né? Aí Ló vai para cá, para Sodoma e Gomorra. Depois, o que aconteceu com Ló? Vieram os reis e invadiram e tomaram a terra ali onde Ló vivia, né? E levaram Ló cativo lá para perto de Arã, lá para cima, em Robá. Robá não é que é de roubar de roubo, não, tá? Em Robá. Aí só que um conseguiu fugir. Um deles, que vivia lá com eles, conseguiu fugir. Robá fica lá próximo do Monte Hermon. Monte Hermon é lá em cima. É no mesmo mapa? Não, isso aqui é Egito ao Sinai. Não, é o mesmo mapa. Isso, fica nesse. A gente não vai sair desse, tá? Então, lá em cima, essas montanhas aqui, cadê o Rio Jordão? Aqui em cima, aqui... É do lado do Rio Jordão, para baixo um pouco do Rio Jordão. Ou passa ao lado, Rio Jordão passa ao lado, né? Rio Jordão ele segue lá em cima, né? Aí lá em cima tem o Monte Hermon, né? Lá em cima, ó, você vai seguindo o mapa aqui, tem Rio Jordão, aí depois lá em cima tem o Mar da Galileia, depois seguindo vai ser lá no Monte Hermon. Então lá próximo do Monte Hermon levaram o Ló. Aí alguém fugiu, veio avisar Abraão, lá no verso 11. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e migrou para o Oriente. Assim, separaram um do outro. Abraão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se na cidade da planície. Ele armou ali suas tendas. Então, Ló é levado lá para perto do Monte Hermon e Abraão depois vai lá resgatar Ló. Ele vai lá, lógico que ele juntou uns homens com ele, né? Disse que 318 homens
ele levou junto com ele, já tinha então um grupo bom com ele, né? E foi lá, resgatou e trouxe Ló de volta. Então, de lá, Ló volta, Abraão volta, né? Volta com Ló, né? Volta para Hebrom, tá? Lá em cima, o monte é Hermon. Lá embaixo, em Canaã, é Hebrom, onde Abraão estava. Estava em Hebrom. Então, ele volta para Hebrom e depois de derrotar os homens. Quando ele volta para Hebrom, quem que ele encontra? Aí tem uma história importante. Aí a gente vai finalizar com essa história, hein? Quando ele está voltando de lá da guerra, venceu os 5 reis e tal, ele encontra um homem muito importante, uma figura muito importante, que o autor de Hebreus vai falar também. E ele paga o dízimo para esse cara, Melquisedeque. Tá? Então, quando ele está voltando de lá, ele encontrou Melquisedeque. Ele já conhecia Melquisedeque, porque ele confiou em Melquisedeque. E o texto diz que Melquisedeque não fala da sua genealogia, mas diz que ele é rei de Salém e rei da paz. Rei de justiça e rei da paz, né? Então, Abraão já tinha ouvido falar dele. E ele era sumo sacerdote. Então, veja, mesmo antes da lei de Moisés nem existia ainda. Antes da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, Melquisedeque era sumo sacerdote. Antes de Arão foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Ok? Estão lembrando aí? Tem gente que está assim. Antes, a Levi não existia ainda. A gente voltou aqui, né? Levi não existia. Melquisedeque, ele era sumo sacerdote. Quer ver? Vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 5. Aí com essa história a gente finaliza hoje. Hebreus 5:10. A maior parte da vida de Abraão foi em Hebrom. E de Ló foi em região de Sodoma, né? Então, Hebreus 5:10 diz assim: tendo recebido de Deus título de sumo sacerdote, vou ler do 7, tá? É ele que, nos dias da sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte e foi atendido por causa da sua submissão, e embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento e levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio da salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá falando aqui de Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo, ele recebeu um título de sumo sacerdote. Mas não é sumo sacerdote segundo a lei de Moisés, que não podia, né? Por quê? Por que não podia? Porque ele não era da linhagem de Levi. Na lei de Moisés, na tribo no povo de Israel, o sumo sacerdote foi escolhido uma tribo, né? Para ser sacerdote. A tribo de Levi, e um homem para ser sumo sacerdote, o irmão de Moisés, né? Arão. E os sumos sacerdotes eram descendentes de Arão, e os sacerdotes, todos os sacerdotes eram descendentes de Levi, certo? Aí quando Jesus veio, aí o autor de Hebreus diz que ele foi chamado aqui, ele foi considerado sumo sacerdote, mas ele, pela lei ele não podia. Estão entendendo? Estou entendendo.
Pela lei não podia. Pela lei não podia. Mas ele foi segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Que é uma ordem superior à lei de Moisés. Ele está revogando a lei. Ele está dizendo que ele é superior à lei de Moisés. E ele está dizendo que o sacerdócio dele, de Jesus, é superior ao sacerdócio levítico. Ele está falando, o autor de Hebreus quer mostrar que Jesus é maior do que Moisés, que o ensinamento de Jesus é maior do que a lei, que o sacerdócio de Jesus é maior que o sacerdócio levítico. E o sacerdócio de Melquisedeque, ele é anterior ao de Levi, ao de Levi. Porque Jesus ele é da tribo de Judá. Então ele está falando aqui, a lei não é suficiente para salvar ninguém. O sacerdócio que salva, o sacerdócio que surgiu depois e que salva é o sacerdócio de Jesus. Isso é importante. Então antes, veja só, o sacerdócio antes era patriarcal. Quem era o sacerdote na época de Abraão? Abraão era o sacerdote. E os cabeças das famílias. Daí que surge a história que o homem é o sacerdote do lar. Está fora de contexto, tá entendendo? Eu respeito quem pensa diferente, tá? Tem muita gente que fica repetindo isso dentro da igreja. Mas teologicamente não é correto dizer isso. Aí depois do sacerdócio patriarcal veio o sacerdócio levítico, um sacerdócio de uma tribo de Levi. Depois no sacerdócio de Cristo, o Jesus Cristo, sumo sacerdócio, na ordem de Melquisedeque, quem é considerado sacerdote? Depois. Eu acho que ele mesmo, Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E quem são os sacerdotes? Teologicamente? Eu vou falar uma pregação hoje. Não vou responder não, vou deixar. Responde ou não? Mas eu vou chutar e eu vou descobrir. Melquisedeque, né? Melquisedeque. Melquisedeque era o sumo sacerdote antes da lei. Agora o sumo sacerdócio, o Jesus, ele foi considerado o sumo sacerdócio. Ele recebeu de Deus o título de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quem são os sacerdotes? São os levitas? O tribo de Levi hoje é sacerdote na igreja? O pessoal não fala, fulano é levita. Mas acho que não, Quem são os sacerdotes na igreja hoje? Os pastores não, né? Não. Todos nós de Cristo. Ela tá vendo? Ela sabe e não fala. Mas não fala porque não passa. Essa aqui estudou, mas não que aprendeu. Passou na Globo. Então hoje o livro de Apocalipse fala 3 vezes que nós somos um povo, um reino de sacerdotes. E nós vamos reinar com ele. Aonde? Nós vamos reinar com ele aonde? No céu? Na terra. Nós vamos reinar com ele na terra. Então nós somos os sacerdotes hoje. Lógico que quando a pessoa se separa para um ministério específico, a gente chama essa pessoa de sacerdote. Na igreja católica fala mais, né? Mas todo crente é sacerdote. Isso se chama na teologia sacerdócio universal. Vocês já ouviram, né? Então nós ensinamos o sacerdócio universal. O que quer dizer isso? Todos são sacerdotes. Todo crente, né? Não crente não é sacerdote não, hein? Pelo amor de Deus. Então não crente não pode pregar evangelho. Ok? Pessoal, a Bíblia diz que a gente não precisa de Jesus porque ele é sacerdote para direto a Deus, não precisa de Jesus Cristo. A gente não pode assim, na verdade. Sem Jesus não tem acesso a... Ele é sacerdote para direto a Deus. Ela é sacerdote por causa de Jesus, né? Sem Jesus, você, né? Você está destituído da glória de Deus.
Quem falou? Uma conhecida minha. Que não seja Jesus? Mas eu tenho acesso a ele, não precisa de dinheiro, não precisa de Então, para finalizar, alguma pergunta para a gente finalizar aqui? A gente parou aqui, a gente está aqui no capítulo 13, tá? Então, acho que mais uma aula aí dá para a gente finalizar. Fechar, também está acabando a carga aqui, daqui a pouco a gente ligar. Tá? Mas agradeço aí quem acompanhou e quem tiver alguma pergunta agora, tá, a gente pode descarregar até a qualquer momento. Agora os caras parecem. Tá? Então, depois, ó, eu fiz até um outro mapinha aqui, dei um zoom assim, né? Maior um pouco, só sobre Canaã, só onde pega Canaã, ó. Pega aqui, ó, o Monte Hermon lá em cima. Aí vem descendo o Rio Jordão, aqui tem o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, né? Aí vem descendo aqui. Você colocou esse mapa na televisão? Foi. Tem muito tempo, hein? Por que não faz isso de novo? Porque talvez semana que vem. Lá que fica grande. Isso, porque como não deu para baixar, aí eu fiz assim, ontem eu fiz assim no papel, mas vou tentar baixar um mapa. Porque tem que ficar alguém ali. Porque fica legal. Manipulando, entendeu? A gente vai chegar lá ainda. É outro mapa, né? Esse é o ampliado, tá? Grande. Esse aqui é ampliado, né? Aí aqui desce o Rio Jordão, aí que vem o Mar Morto, né? É o mesmo mapa. Aí tem aqui Hebron, né? Betel, o Sodoma e Gomorra do lado de cá, o Egito lá para baixo. Aqui era chamado de Canaã, não é chamado de Israel ainda. Depois vai modificar os nomes. É o lado do mar. Depois que Josué entrar nessa terra com as 12 tribos, aí esse território vai ser dividido pelas tribos de Israel. A gente ainda vai chegar lá, ainda já é o livro de Josué, tá ok? Por enquanto a gente está no capítulo 13. Aí na semana que vem a gente vai continuar com o capítulo 14. Passamos do barco da Arca de Noé, já passamos, né? Aí já passou daquela musiquinha também. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Já chegamos em Canaã, né? Já aconteceu bastante história. E depois dá falta a história de José, né? Ok? Então, que Deus abençoe a todos. Depois, a primeira parte você pode acompanhar no YouTube, pelo meu canal lá, tá salvo lá já. Esse também vai ficar salvo lá. Essa é a segunda parte de Gênesis e na semana que vem também vai ter a terceira parte. Um abraço a todos, obrigado pela companhia.